bocado eu ouvia a Paula e a Mónica a tocar e um texto veio ao meu coração. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém, amém e amém. Amados, mais uma vez saudar a todos com a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. É muito bom podermos nos abraçar mais uma vez neste dia, podemos celebrar juntos este Deus para o qual nós queremos dar tudo e entregar tudo, e é de facto um privilégio podermos fazê-lo. Eu acho que nos visitam, um abraço. Hoje também por podermos abraçar de uma forma particular a família e as mães, temos alguns que nos visitam, são sempre muito bem-vindos. É uma alegria podermos estar juntos a celebrar o amor do Senhor Jesus Cristo nesta manhã e por isso sintam-se abraçados e amados. Esse é o nosso desejo nesta manhã também. Sempre lembramos com gratidão ao Senhor a vida daqueles que celebram mais um aniversário. Esta semana a irmã Cruz, que eu creio que não está hoje, a irmã Cruz celebrou o seu aniversário. Também o irmão Manuel Costa, que não está e que precisa das nossas orações. Depois de uma cirurgia esta semana, vamos continuar a orar por ele. O Edu, que também celebrou o seu aniversário. E a Carla Rosário também. E hoje mesmo a Vera, que creio que também não está. Mas por todos nós queremos celebrar com gratidão ao Senhor a vida, porque ela é dádiva do Senhor e através dela nós podemos também compreender a sua provisão, a sua fidelidade, o seu amor. Isso é realmente muito, muito bom. Amados, só partilhar com os irmãos que os recursos e a vida da igreja vão acontecendo nas diversas áreas. Nós queremos continuar a disponibilizar tudo aquilo que o Senhor nos permite ter para que a vida da igreja aconteça. Para além da escola bíblica dominical, que já aconteceu, a melhor escola do mundo, portanto não percam a oportunidade de aproveitar, que é bênção. Começámos uma classe de preparação para batismo e por isso também convidamos alguém que tenha o desejo de dar este passo de fé e de testemunho, que possa falar comigo e vamos certamente fazer essa caminhada juntos. Dia 23, amados, algumas informações do nosso boletim, mas que eu queria já chamar a nossa atenção. Dia 23, sábado, por favor, da parte da tarde, reservem este tempo. Vamos ter o dia da família, vamos estar juntos, vamos acender lá a churrasqueira atrás, vamos comer juntos, vamos celebrar juntos, vamos brincar juntos, vamos jogar juntos e, como o Senhor nos diz que em tudo nós devemos dar graças e sermos manifestação de louvor para Ele, então também a fazer isso vai acontecer. Dia 23. É o dia da família, vamos estar juntos e vamos dar mais informações sobre esta atividade nas próximas semanas. Também, só para reservar as datas, de sábado 30 de maio, tanto os adolescentes como os homens vão ter a sua reunião. Por favor, também agendem, depois daremos mais pormenores. Próximo sábado, amados. Joel, podes pôr? Próximo sábado, nós temos um momento muito particular na vida da nossa igreja. Vai ser o concílio pastoral do nosso irmão Luís Eduardo Júnior, mais conhecido por Edu. Vai ser uma dificuldade, como é que a gente vai tratar? Vai ser o pastor Edu, vai ser o pastor Luís, vai ser o pastor Júnior. Depois os irmãos vão decidir o que fazer, não é? Mas, amados, este é um momento muito importante na vida da igreja e eu queria muito desafiar os irmãos a estarem presentes. O concílio vai começar às 14h30. Estamos, como é normal nesta situação, a convidar os pastores a estarem presentes das diversas igrejas. Agora, seria muito surpreendente e desagradável que os pastores que vêm de tanto lado para estar connosco chegassem aqui e a igreja não estivesse. E, portanto, esta é uma convocação para a igreja. Também para estarem em espírito de oração, porque o irmão Luís Eduardo Júnior vai precisar das nossas orações, porque ele vai ser verdadeiramente esmiuçado no seu conhecimento de doutrina. Portanto, ele já anda a suar, ele anda a dormir mal, mas precisamos de orar por ele. Mas vai ser muito importante estarmos juntos. Depois, se de facto, como esperamos que o concílio dê aprovação, às 18h30 temos um culto de celebração, juntamente com os irmãos que vão estar connosco. Então, por favor, não deixem de estar presentes neste sábado, que é muito importante. Como os irmãos sabem, nós estamos a fazer este caminho enquanto igreja, reconhecendo os dons do Edu, para que eles possam sair e ir, que esse é outro momento também importante,
importante para que a igreja lá no Faial possa recebê-los como pastores, família pastoral lá. Então, tudo isto faz parte deste processo e fico muito grato pelo Senhor nos incluir desta forma no reino. E então, por favor, sábado, vejam as horas, não façam confusão. Às 14h30 começa o concílio e eu marquei um intervalo de 4 horas. Não é? É 4 horas, não é? Das 14 para as 18 são 4 horas, não é? Que é para ver se os pastores que vêm, pelo menos se limitam a 4 horas de exame. Eu tive 3, portanto, se ele tiver 4, também não é assim mal demais. Mas pelo meio queremos ter um lanche, para que os irmãos que precisam de renovar forças possam também lanchar. E, portanto, vamos esperar que os pastores que vêm, pelo menos, deem este espaço. Portanto, começa às 14h30, ele vai ser examinado, vamos ter um lanche e, querendo o Senhor, às 18h30 teremos o culto. Está bem? Por favor, tomem nota deste momento, é de facto da maior importância. Também a porta continua a funcionar. Continuamos a precisar de disponibilidade de ajuda. As folhas estão ali à frente também para aqueles irmãos que podem e desejam ajudar na limpeza exterior aqui do nosso espaço exterior da igreja. Também tem ali a lista para se poderem voluntariar, e a nossa cesta que precisa também de ajuda. Os irmãos já sabem, ali no placar podem tirar as etiquetas e debaixo da escada da galeria tem a cesta que podem usar para colocar os vossos bens. Precisamos muito de, como igreja, caminhar em oração. Queremos só lembrar que, ainda a título experimental, nós temos estado aqui às 9 horas, todos os domingos, para ter um tempo de oração. Toda a igreja está convidada a estar e, portanto, vamos aproveitando esse tempo, mas precisamos muito caminhar em oração, orando e cuidando-nos uns dos outros em oração. Só referir alguns assuntos e algumas pessoas pelas quais nós precisamos de orar particularmente. O irmão Costa teve a sua cirurgia, está pós-cirurgia com algumas dificuldades, precisamos de orar por ele, no momento em que a irmã Maria dos Anjos também está bastante adoentada. Precisamos de cuidar daquela família, orem por eles. O nosso querido Fernando Damas teve a sua cirurgia na quarta ou quinta-feira, agora já perdi a noção, por causa de um problema de saúde que ele tem. As cirurgias são mais complicadas, teve alguns percalços pós-operatório, precisamos de o cuidar também em oração. Ele ainda está internado, precisamos de o cuidar também com as nossas orações. O pastor António começará terça-feira, era para ser na quinta, não foi? Será terça-feira a sua radioterapia, vamos continuar a orar. A irmã Rosa está connosco hoje, que bom, que bom. Os irmãos, quando se aproximarem da irmã Rosa, por favor, não lhe deem nenhum empurrão, nem deem nenhum toque ali naquele joelhinho, porque ele está, se for com carinho, só com carinho. Mas é tão bom ter a irmã Rosa depois ainda desta caminhada. Caminhada é uma forma de expressão, não é? Porque tem sido menos caminhada, mas depois da cirurgia no seu joelho, é bom tê-la cá. Vamos continuar em oração pela irmã Rosa. Tínhamos partilhado o esposo da irmã Conceição, uma irmã que vive em Avalanche de Caminho. Avalanche de Caminho, é assim que se diz, não é? O Sr. Fernando, por favor, orem pelo Sr. Fernando. Ele está, de facto, a precisar das nossas orações, num quadro de saúde bem debilitado. Por favor, orem pela irmã Conceição e pelo Sr. Fernando também. Estou a mencionar estes, obviamente, não esquecendo que tantos outros, os irmãos continuam a ter que dar abraços com algum cuidado na irmã Maria, porque ela tem ainda ocular e precisamos de não apertar muito para que não estraguemos aquilo que está a ser curado, mas precisamos nos cuidar em oração uns pelos outros, e isso queremos fazê-lo sem dúvida nenhuma em oração, na busca do Senhor para as nossas vidas, pela sua intervenção na vida de cada um de nós. E hoje, de uma forma particular, lembramos família, queremos muito que o Senhor abençoe as nossas famílias, que Ele possa realmente se fazer presente e transformar as nossas famílias. Vou pedir, irmã Olinda, uma mãe, para vir orar. Vamos ficar de pé, amados, vamos ficar de pé, nós vamos orar juntamente com a irmã Olinda. A irmã Olinda é mãe, é avó, é sogra, é tia, é sobrinha. Reúne uma série de características, mas vamos juntos, vamos juntar a nossa voz e vamos à presença do Senhor em oração com a irmã Olinda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos-te gratos, Senhor, porque na manhã deste dia Tu nos permites estarmos aqui reunidos em Teu nome para Te louvar, para Te adorar, para Te dar graça.
para te dar graças por tudo aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que Tu és em nós, para te dar graças pela salvação que Tu nos deste através do Teu Filho, para te dar graças, Senhor, porque Tu estás connosco a cada dia, Tu nos sustentas, Tu provês tudo aquilo que nós temos necessidade, Senhor. E nós estamos-te gratos, Senhor. Também neste dia, Senhor, queremos pedir a Tua bênção para todos os Teus filhos que se reúnem em qualquer parte do mundo, Senhor. Que a Tua graça seja com eles, Senhor. Que Tu sejas com aqueles que estão a passar por momentos difíceis, de situações de guerra, situações de fome, de sede, de dor. Que Tu, Senhor, estejas com eles e que eles possam sentir a Tua graça nas suas vidas. Também queremos colocar diante de Ti esta igreja, Senhor, todos aqueles que a compõem, Senhor, todos nós que estamos aqui e que, de certa maneira, todos temos as nossas dificuldades e as nossas limitações, Senhor. Tu conheces os nossos corações, conheces todo o nosso ser. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis em todas as situações, a sermos sal e luz neste lugar onde nos encontramos e com quem nos relacionamos, Senhor. Também pedimos a Tua bênção, Senhor, neste dia em que celebramos o culto, a celebração ao Dia das Mães, que Tu abençoes cada mãe que está aqui, cada avó, cada filho. Ó Senhor, que cada um possa cumprir com as suas responsabilidades. Tu nos dás ensinamentos, Senhor. Tu nos mandas que amemos os nossos filhos, que não lhes provoquemos a ira, Senhor, e que os ensinamos a andar nos Teus caminhos. Tu nos mandas, Senhor, que levemos o nosso testemunho aos nossos netos, que nós possamos, Senhor, ser isso que Tu desejas de cada um de nós. Abençoa este culto, Senhor, abençoa o pastor que vai trazer até nós a Tua palavra, que os nossos corações possam estar receptivos, Senhor, e abertos para aprender cada dia mais de Ti. Ó Senhor, pedimos-te estas coisas, não que as mereçamos, mas nos méritos infinitos de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Olinda. Nós vamos continuar o nosso tempo de celebração, vamos levantar as nossas vozes, vamos nos unir celebrando este Deus maravilhoso a quem nós hoje queremos celebrar de todas as formas. Tudo aquilo que nós somos e fazemos, queremos e desejamos que seja um motivo de louvor ao nosso Deus. Vamos então juntos louvá-lo. Bom dia. Não vou pedir outra vez, porque esteve muito bem. Então, nós vamos iniciar o nosso período de louvor neste dia que até o sol está a tentar abraçar-nos, acariciar-nos. Vamos aproveitar isso, porque é Deus que nos dá, seja a chuva, seja o sol, é Deus que nos dá. E se Ele nos dá, é porque Ele acha que é bom para nós. Então, nós vamos fazer uma leitura no Salmo 16, de 7 a 11, que diz assim... Desculpem, vamos para aqui. Louvarei o Senhor porque Ele me orienta. Até durante a noite a minha consciência me adverte. Tenho sempre o Senhor diante dos meus olhos. Com Ele à minha direita jamais vacilarei. Por isso o meu coração de alegria, a minha alma rejubila e o meu corpo repousa tranquilo. Pois Tu não me entregarás ao poder da morte, não abandonarás na sepultura aquele que amas. Hás de mostrar-me o caminho que conduz à vida, saciar-me de alegria na Tua presença e de eterna felicidade ao Teu lado. Isto demonstra realmente na plenitude aquilo que Deus representa para nós. E a alegria, que de facto Ele também é para nós. Então nós vamos cantar o primeiro coro que diz: vamos encher o mundo de alegria. E como é que nós podemos encher o mundo de alegria? Nós, enquanto filhos de Deus, como? Amando? Louvando? Neste caso, na forma cantante, não é sorrindo, exatamente. Então, vamos lá, irmãos, com convicção, vamos encher o mundo de alegria. Vamos sorrir.
cantar outra vez e vamos ter esta noção. Toda a vez que repetimos, nós subimos um bocadinho, ok? Ai, mais perto, desculpem. Ok. Sei que és a meia estrina. Vamos encher o mundo de alegria, vamos sorrir e nunca murmurar. Vamos cantar de Cristo noite e dia e com Jesus o mundo transformar. Vamos encher o mundo de alegria, vamos sorrir e nunca murmurar. Vamos cantar de Cristo noite e dia e com Jesus o mundo transformar. Vamos encher o mundo de alegria, vamos sorrir e nunca murmurar. Vamos cantar de Cristo noite e dia e com Jesus o mundo transformar. Muito bom. Ok, podem sentar. E neste dia, assim como todos os outros, ok, mas neste dia nós vamos dizer como é precioso, irmão, e estar bem junto a ti. A comunhão entre os irmãos é sempre muito importante, é fundamental. Então, vamos dizer isto uns aos outros neste dia e através deste coro. Como é precioso, irmãos, estar junto a ti e juntos lado a lado, andando com Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia nos deu pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Esse é nosso irmão, contigo tenho já. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou contigo no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou contigo no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Irmãos, não conhecem o coro? Não conhecem o coro? Parece que eu não ouço assim muito bem o pessoal com muita convicção a cantar. Isto se calhar foi porque eu pedi para sentar. Então vamos de pé outra vez. Pode ser que... Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor
Nós neste momento vamos entregar ao nosso Deus os nossos dízimos e ofertas e vamos cantar aquele hino que diz: ruge forte e contundente. E quem é que ruge forte e contundente? Isto hoje está mal. Quem é que ruge forte e contundente na nossa vida enquanto crentes? É Deus, é Jesus, é tudo aquilo que Ele representa para nós. Meus irmãos, vamos então entregar as nossas ofertas e cantar. Querido Deus, nós somos tão gratos porque podemos estar na Tua presença, a cantar, a celebrar aquilo que Tu fazes em nós e quem Tu és, Senhor. Deus maravilhoso, a nossa rocha, quem nós podemos estar firmes e alegres, Pai, e celebrar esta vida que através de Cristo Tu nos dás, Pai. Nós entregamos neste momento estas ofertas, estes dízimos que entregamos na Tua presença, Senhor, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigada, Senhor, porque nada nos tem faltado. Obrigada porque Tu nos dás o privilégio de te servir e adorar também desta forma, Senhor. E nós Te pedimos discernimento e sabedoria para usar estes recursos para sustento da Tua obra neste lugar, Senhor. É isto que nós oramos com gratidão em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Temos que ficar sentados por alguns momentos, amados, e há pouco, como líamos
Na palavra que o Senhor trouxe através do apóstolo Paulo, ele dizia que tudo é dele, por meio dele e para ele. A ele, pois, glória eternamente. Num outro momento, o apóstolo Paulo desafiava-nos a nós, enquanto igreja, a sermos gratos em tudo dar graças. Em tudo dar graças. E, amados, a forma do Senhor tocar as nossas vidas é multiforme, tem muitas expressões da forma como o Senhor cuida das nossas vidas. A família, sem dúvida nenhuma, é um daqueles presentes que o Senhor nos deu e através do qual nós podemos compreender e experimentar o cuidado, a bondade, o amor e a expressão de carinho de Deus para as nossas vidas. De uma forma particular, naturalmente, temos a experiência com as nossas mães como aquela que o Senhor separou para cuidar de nós, para nos amar, para nos cuidar. Mas, de facto, nós algumas vezes nos esquecemos que família é mãe, não é só mãe. Por isso nós hoje, obviamente, querendo dar a nossa atenção particular às mães, não queremos esquecer que os pais também são expressão do cuidado, que os avós são expressão do cuidado e pela qual nós queremos ser gratos. A família, de facto, é uma expressão do cuidado de Deus para nós e nós queremos ser gratos por isso. Amém? Todas as expressões que nós possamos de ter de gratidão e de louvor ao Senhor nunca serão demais. E nós cantamos, muitas vezes associamos a nossa gratidão, o nosso louvor à expressão de cantada, mas é muito mais do que isso. As nossas ofertas são uma expressão de adoração. Semanalmente, eu não sei se os irmãos estão atentos a isso, mas semanalmente há um grupo de irmãs que, de uma forma muito criativa, louvam ao Senhor com um arranjo. Não sei se os irmãos estão atentos, mas todas as semanas há um grupo de irmãs, por enquanto é irmãs, se algum irmão com uma capacidade também desta forma, por favor digam, não é? Que as irmãs vão também agradecer, não é? Mas têm sido irmãs que de uma forma muito criativa louvam a Deus com os arranjos e como eles são bonitos, porque juntam no mesmo sítio as outras expressões da criatividade de Deus através das flores. Mas hoje queríamos também, através deste elemento que é as flores, a ser gratos ao Senhor. E mais do que qualquer outra coisa, queremos ser gratos ao Senhor. Porque, de facto, o Senhor nos amou, nos cuidou, continua a fazer isso, fê-lo de uma forma particular através das nossas mães. Habitualmente fazemos a expressão disso através de uma flor e fazemos-lo de uma flor branca caso a nossa mãe já tenha partido e fazemos-lo com gratidão, porque elas são expressão do cuidado de Deus para nós. Mas podemos também usar flores de cor para honrar e para agradecer ao Senhor por aquelas que ainda estão vivas e que nós ainda podemos abraçar ou, em alguns casos, telefonar se elas estiverem mais longe, mas podemos louvar a Deus. E, portanto, cada flor que hoje trazemos é uma expressão desse cuidado, desse amor. E por isso eu até quando mandei a mensagem esta semana estava a desafiar, vamos agradecer às mães, mas sabem, os homens também gostam de receber flores, certo? Oh, Edu, eu não... Agora fiquei preocupado. Querem ver que agora temos aqui um problema? Então, os homens não gostam de receber flores? Esse é o problema. Nós gostamos, só que habitualmente não nos dão flores. Não nos dão flores. Se hoje desejarem, façam isso também. Deem uma flor ao pai, ao avô, que eles vão gostar. Amados, este é um momento em que nós podemos, de uma forma agitada, mas abençoada, nesta manhã, poder expressar a gratidão que temos pela família, pelas nossas mães, pelos nossos pais, pelos nossos avós, por sermos irmãos. A família, de facto, é um dom maravilhoso de Deus. Para alguém que não tenha trazido uma flor e que queira hoje ainda entregar, nós temos aqui à frente, estão aqui umas jarras que as nossas irmãs prepararam, tem flores brancas, tem flores de cor, estejam à vontade para vir aqui, tirar uma flor e desejando entregar ou querer levar consigo, faça como entender, mas aqui nas escadas tem algumas flores que podem vir buscar. Entretanto, antes de eu promover esta santa agitação,
Vamos ficar de pé, amados, e vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que tudo seja para a honra, louvor e glória do seu santo nome. Pai, nós estamos na tua presença e tudo aquilo que nós queremos nesta manhã é louvar e agradecer o teu nome. Tu és digno de toda a adoração. O teu amor por nós não tem limites. E nós estamos hoje aqui para mais uma vez expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, por causa desse amor com que tu nos amaste. Ó Pai, temos como símbolo maior desse amor a entrega do teu Filho na cruz por nós. Mas esse amor que transformou as nossas vidas permite-nos também perceber que tu tocas as nossas vidas de outras formas. E Pai, tu tens feito através das nossas famílias, daqueles que nos destes na nossa caminhada, as nossas mães, os nossos pais, aqueles que tu usaste para nos abençoar, para nos ensinar, para nos conduzir até ti também, mas aqueles que foram expressão do teu cuidado, do teu amor, da tua proteção, da tua fidelidade. Nós somos gratos por isso. Pai, recebe a nossa gratidão, porque em tudo, e tantas vezes cantamos isso, olhamos à volta e tudo de facto nos conduz a compreender o teu amor, a tua presença, vemos-te em todas as coisas, vemos-te de uma forma especial na família que tu nos dás e que nos permites viver. Vemos isso quando tu nos permites depois ser tua família, sermos teus filhos amados, termos em ti um Pai amado, um Abba Pai, um Pai querido, a quem nós queremos celebrar nesta manhã. Pai, aceita e recebe a nossa gratidão. Que cada flor que nós aqui temos, que cada entrega de flor seja, primeiro que tudo, a nossa manifestação de gratidão a ti, por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu tens feito nas nossas vidas. Todo o louvor, toda a honra, toda a gratidão é para ti e queremos-lo fazer agora na forma como tu cuidas de nós, na família, e por isso recebe a nossa gratidão. Oramos tudo isto, mais uma vez, agradecendo pela expressão daqueles que tu cuidaste e que te puseste perto de nós para nos cuidar e que nos abençoa tanto desta forma. Nessas pessoas nós queremos também ter a nossa expressão de gratidão, porque de facto tu és a razão de tudo aquilo que acontece, tu és a razão e a forma através do qual nós somos abençoados e cuidados. Ó Pai, recebe mais uma vez a nossa gratidão, o louvor que te entregamos e fazemos tudo isto no nome santo, bendito do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então agora, por favor, entreguem a flor à mãe, à avó, ao tio, ao pai, ao padrinho, façam conforme desejarem nesta manhã. Todos nós, depois destas expressões de carinho, de amor que queremos ter na presença do Senhor, vamos ter mais uma expressão de amor e eu vou agora só sobrepor-me aqui um pouquinho ao papel da Paula, só por um segundo, mas habitualmente, eu sei que agora tenho dificuldade em captar a vossa atenção, mas habitualmente este é o momento em que nós chamamos as nossas crianças para virem. E o que acontece é que há algumas crianças que obviamente já se sentem desconfortáveis para vir aqui a cantar à frente. Mas eu hoje quero mesmo desafiar as mais velhinhas para virem, está bem? Os rapazes, alguns já adolescentes que possam vir e que possam nesta manhã cantar uma coisa muito simples. É que a maior expressão de amor e de dádiva desta manhã são vocês, para as vossas mães. Então eu vou pedir que venham as crianças à frente cantar, venham os adolescentes cantar, está bem? Porque nós vamos cantar que a mamã é uma maravilha, não é? Não é, Débora? E eu desconfio, ei, Shimon, boa. Quando a gente consegue chamar o... Boa, Daniel. Sabe, eu desconfio que alguns destes já grandes, todos os domingos querem vir, mas já estão assim com um bocado de vergonha de vir, mas eles querem vir porque eles gostam de cantar cá à frente. Mas hoje eu desafio, que eu quero aqui muita gente bonita. Eu vou pôr aqui a letra à frente, que é para vocês poderem cantar. Provavelmente, nós vamos ter que cantar 2 vezes, Paula, porque se calhar o pessoal não conhece. Vamos cantar 2 vezes porque se calhar não conhecemos bem a música e não nos lembramos, está bem? Mas está aqui a letra. Então nós vamos cantar que o melhor presente que temos para as nossas mães... Ih, Lucas! Bem, quando a gente consegue arrancar o Lucas aqui para a frente... Foi muita pressão. Estão a ver. Aqui a bocado estão cá todos. A Estela, eu pensava que vinhas também. Epá, a Estela também vem. E a Maria também vem. Tu não podes vir. Já não...
Hã? Não, pastor, não pode. Não, mas vamos expressar e, obviamente, independentemente do lugar onde estamos, é isso que vai acontecer. Vamos estar todos juntos a cantar isto para as nossas mães. Vamos então juntar as nossas vozes e louvá-lo. Mamãe que já me amava bem antes de eu nascer e sempre me embalava para eu adormecer. Mamãe, és o presente que Deus me deu. Aceita este presente meu. Mamãe de mim cuidava até ao sol se pôr e ao me deitar orava com todo o seu amor. Mamãe, és o presente que Deus me deu. Aceita este presente meu. Mamãe que é tão querida e me ama tanto assim, e em toda a sua vida vai se lembrar de mim. Mamãe, és o presente que Deus me deu. Aceita o meu presente, eu. Maravilha. Por isso é que todos queriam estar aqui à frente. Eu sei. É isso, não é, Paulo? A gente hoje acaba por mudar tudo isto. Vamos ficar todos de pé. E obviamente eles depois, quando acabarem de cantar isto, vão correr à sua mãe e vão dar mais um beijo à sua mãe. E aqueles que estão aí, que queriam estar aqui, que não vieram, mas que têm o mesmo desejo, vão poder também ainda dar um beijo à sua mãe. Está bem? Então vamos repetir, tá bom? Pastor, eu sim. se calhar até a Inês estava aqui a dar uma boa ideia, agora ser ao papá. À mamãe, ao papá. Foi à mamã, agora pode ser ao papá. O que Então, é e que se a gente acham? cantasse à mamã na primeira estrofe, ao papá na segunda E aos avós na e aos terceira. avós na Avós na terceira? terceira. Hã? Pronto. Ok. E se isto só tem uma hipótese que é correr bem, está bem? É a única hipótese que é correr bem. Concordância de número, depois vai dar um bocado. Mas a gente vai lá, a gente vai lá. Pronto, a parte gramatical depois deixamos para vocês. Portanto, a primeira portugueses não estrofe são é a calmas. mamã, a segunda vai ser o papá e a terceira vai ser os avós e as mamãs e os papás. Ok? Vamos lá. Mamãe que já me amava bem antes de eu nascer e sempre me embalava para eu adormecer. Mamãe, és o presente que Deus me deu. Aceita este presente meu. Papá de mim cuidava até ao sol se pôr e ao me deitar orava com todo o seu amor. Papá, és o presente que Deus me deu. Aceita este presente meu. Avós que são tão lindos e me amam tanto assim, e em toda a sua vida vão se lembrar de mim. Avós são o presente que Deus me deu. Aceita o meu presente, eu. Amém. Amém, amém. Podem ficar sentados. Vamos sentar. Ok, então podem sentar. E nós vamos cantar o nosso último coro deste período de louvor, que hoje se alongou assim um bocadinho, mas que toda a gente, eu julgo que toda a gente compreende, não é? Vamos então cantar o coro. Ele é exaltado, o Rei é exaltado, para sempre eu louvo. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Eu louvo. Ele é exaltado, o Rei é exaltado
Amados, eu vou convidar as crianças, elas têm o seu tempo de estudo, vão aprender um pouco mais sobre a palavra. Eu já tinha perdido a minha Bíblia, mas está aqui. As crianças vão subir e vão ter o seu tempo de aprendizagem na palavra. E eu vou pedir aos irmãos que, por favor, possam abrir, entretanto, as vossas Bíblias em 1 de Samuel. Este é, de facto, um mês que nós dedicamos a pensar e a dar a nossa atenção à família e lembrar mais uma vez que a família, de facto, é um plano maravilhoso de Deus para nos abençoar, para concretizar os seus planos, o seu plano redentor também. A história da redenção é uma história de famílias, com famílias e para famílias também. E nesta dinâmica de famílias nós vamos lidando com tantas movimentações. Eu há pouco era para referir, depois esqueci-me. Precisamos de orar pelo Joel. O Joel está numa nova fase da sua vida, mudou-se para Lisboa para trabalhar. As mudanças têm este impacto na nossa vida, não é? Agradecemos a Deus pelo emprego, mas custa agora à distância, não é? Mas pronto, temos que ser gratos e entregar tudo aos cuidados do Pai. Este é um momento em que eles saem do ninho, mas que faz parte da jornada. Mas vamos continuar a acompanhar a vida do nosso querido Joel e que ele possa ser uma bênção. E claro que ao fim de semana é para vir a casa, não é? É isso, não é? Ainda bem. Mas, como eu dizia, a história da redenção é uma história de famílias. E se nós pudermos compreender um ponto alto disso, tem a ver exatamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio até nós, no plano de Deus, no ambiente de família, e por isso nós compreendemos muito bem o plano que o Pai tem para a família. E este plano continua a ser real hoje, através da Igreja, que é uma família de famílias. E esta é a forma de o bom aroma de Cristo se espalhar a partir das nossas famílias para este mundo. Vamos ler o texto de 1 de Samuel, capítulo 1. Vamos nos aproximar através desta história de uma família, de uma mãe em particular, que sempre emanou um bom e maravilhoso perfume na sua vida. 1 de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 19, diz que levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Pai querido, nós estamos mais uma vez perante a Tua Palavra, e tudo o que suplicamos, pedimos, é que nesta hora, mais uma vez, possas falar através dela, e que nós te possamos conhecer um pouco melhor, e que este conhecimento continue a ser cada vez mais transformador das nossas vidas, para a honra e louvor do Teu nome. Oramos tudo isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amados, eu creio que provavelmente já todos nós ouvimos falar de Samuel. Samuel foi o último juiz sobre Israel, profeta, um herói da fé. A galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, registra o seu nome. Alguém que foi muito importante na história da redenção, que Deus usou de uma forma muito particular. Mas a história de Samuel começa com a história de uma família.
Uma família normal, para a época, uma família que tinha problemas em todas as épocas, uma família que enfrentava o dia-a-dia com as dificuldades e as circunstâncias que a vida lhe colocava. Se lermos o início do capítulo 1, vamos perceber que esta família tinha uma particularidade e eu queria fazer essa ressalva. A poligamia nunca foi tolerada, nem nunca foi plano de Deus. Naquela época era normal que quando a primeira esposa era estéril, que o marido tivesse uma segunda esposa. Mas isso nunca foi o plano de Deus. Aliás, esta história de Elcana mostra e confirma exatamente isso. Os problemas que ele enfrentou por causa disso confirmam que, obviamente, o plano de Deus continuava a ser o mesmo. Ana, esta mãe que nós bem conhecemos, era estéril. Ela não procriava. E este que é, de facto, um problema só por si grave e difícil, trazia sobre Ana outros motivos de tristeza e de sofrimento. Não era só uma questão de insatisfação pessoal, de incapacidade de experimentar algo que ela desejava por não ter um filho, mas tinha outras consequências àquela época que nós naturalmente não ignoramos. Uma delas era social, e por isso mesmo, àquela época, as famílias encontravam uma alternativa e saíam do plano de Deus, mas havia essa pressão social. Era familiar, que vemos aqui também presentes. O seu casamento era fortemente afetado pelo facto de ela ser estéril. A sua vida pessoal, ela lidava com esse problema e isso causava-lhe dificuldades, sofrimento, mas também tinha uma componente espiritual, uma componente que está muito bem presente na história desta mãe. Ana, uma mulher temente a Deus, na sua angústia, na sua dificuldade, na sua batalha, decidiu buscar ao seu Deus. E Ana, numa atitude de grande humildade, de profunda submissão, busca ao Senhor no templo em oração. Os irmãos podem reparar, e vou pedir que mantenham as vossas Bíblias abertas aqui no primeiro capítulo da 1 de Samuel. O versículo 9, que nós não lemos, mas logo no início deste capítulo, diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela, no meio desta batalha, buscou ao Senhor em oração, ela procurou o coração do Pai. E Ana, com uma fé tremenda, orou ousadamente, pedindo que Deus lhe concedesse algo impossível quando ela era estéril. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva e não te esqueceres e lhe deres um filho varão. Ela pediu ousadamente ao Senhor por um filho. Ela abriu o seu coração. Este era um problema grave, difícil, e ela pede ao Senhor uma solução impossível aos nossos olhos. Mas é interessante porque o versículo 11 diz que ela o faz também com uma promessa extraordinária e radical. Porque ela diz: se me deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Interessante, não é? A forma como Ana vai ao Senhor, pede ao Senhor uma bênção impossível aos nossos olhos, mas falo com esta convicção e com esta determinação no seu coração. Amados, eu sempre que volto à história de Ana, fico absolutamente convencido que Ana é uma mulher que compreende muito bem o seu relacionamento com Deus, ela conhece muito bem o seu Deus e ela conhece e reconhece que Deus tem propósitos também para a sua vida que vão muito além e que são muito superiores à resolução deste problema, que obviamente era um problema grave. Neste ambiente de busca, é interessante, neste ambiente também da primeira aliança, é interessante que o versículo 17 confirma que Eli, o sacerdote, confirma a sua oração e junta-se em intercessão. O versículo 17 diz que então respondeu Eli: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Ana, é interessante, amados, porque Ana, neste processo de busca, de clamar ao Senhor por uma solução impossível para um problema
tão difícil, ela experimenta algo que é absolutamente incrível e que só mesmo compreendendo o nosso Deus é que nós percebemos que isto é possível. É que mesmo antes de Deus responder à sua oração e responder da forma que respondeu, mesmo antes disso, o versículo 18 é realmente impactante. Diz o versículo 18: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher, Ana, se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vejam o contraste com o versículo 8. O versículo 8 diz: então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que é que está triste o teu coração? Não sou-te eu melhor do que 10 filhos? Elcana também se punha numa posição, se calhar um bocadinho maior do que aquilo que ele era, não é? Não, Ana estava muito triste, amados. Ela não comia, ela estava amargurada, ela estava realmente muito abatida. Mas é interessante porque antes de Deus responder à sua oração, Deus fez um milagre no coração dela. E então o seu semblante já não era o mesmo. E ela comeu e ela agora já não estava mais triste. É incrível aquilo que Deus faz na nossa vida. Amados, após tudo isto, Ana e Elcana voltam para casa. Ana naturalmente junta-se a Deus na sua ação sobrenatural na sua vida. O versículo 19 registra que ela fez a sua parte, obviamente, juntamente com Elcana, porque Deus só fará aquilo que nós não podemos fazer. Ela faz com Elcana a sua parte e o Senhor, como sempre, diz o versículo 19, estava atento àquilo que estava a acontecer na sua vida. O versículo 19 diz que levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram a casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Aqui podemos já compreender que de facto Deus vai sempre esperar que nós façamos a nossa parte, como é óbvio. Ontem mesmo estava com o Fernando José e estávamos a falar sobre isso, não é, Fernando? Deus faz coisas incríveis, mas se nós não fizermos a nossa parte, nós precisamos fazer a nossa parte. E Ana percebeu que Deus iria agir e estava a agir, mas naturalmente tinha que fazer a sua parte. E Deus não estava indiferente a isso. O versículo 20 é absolutamente central em toda esta história. Diz o versículo 20: e ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho e lhe chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. O registro da resposta de Deus à sua oração, à oração de Eli. Sim, porque Deus sempre responde, provavelmente e muitas vezes não responde da forma que nós desejamos, mas Deus sempre responde e a sua resposta é sempre boa, é sempre perfeita. O impossível, neste caso, aos olhos de Ana e de qualquer outro ser humano, acontece. Ana engravida e dá à luz um filho. O seu nome é então Samuel, que significa, o seu nome é Deus, que obviamente está relacionado com aquilo que estava a acontecer, com tudo aquilo que estava presente e relacionado com aquele que ouviu a oração e que respondeu à oração de Ana e de Eli. E neste momento, amados, neste momento, tudo muda na vida de Ana. Mas é também um momento, de mais uma vez, nós percebemos ser um marco na história, não só na vida de Ana e de Elcana, mas um marco na história do povo de Deus. Porque Samuel vem a ser uma parte importante da intervenção de Deus na história da redenção e nós não ignoramos isso. A partir do versículo 21, nós começamos a ver como tudo isto teve um impacto e tem uma resposta da parte de Ana. Ana decide responder então em fidelidade à fidelidade de Deus. Ana decide responder com uma excelência, uma resposta de excelência à excelência da intervenção de Deus na sua vida. E a sua resposta, de facto, é uma resposta radical, podemos até dizer extravagante. O aroma da oferta de Ana não é de um perfume qualquer, é de facto de um perfume muito especial. E então, nós vemos a partir do versículo 21 que Ana, cuidadosa e amorosa, amamenta Samuel, dedicou-lhe totalmente o seu tempo a cuidar, a prepará-lo. Samuel provavelmente teria entre 4 a 5 anos de idade, não temos precisão sobre esse momento.
E nesse momento, então, nós somos surpreendidos por aquilo que o Senhor está a fazer. E vemos no versículo 28, Ana a fazer algo absolutamente único. Ana a ir ao templo e a trazer e a devolver ao Senhor, todos os dias da vida de Samuel, aquilo que tinha recebido dele. Ana está aqui a responder também com uma resposta impossível. Eu creio que aqui precisamos de parar para considerar seriamente o que é que está aqui registado. Eu creio que muitas vezes nós olhamos para alguns relatos da história bíblica, da história de homens e mulheres, de famílias registadas na Bíblia, e ora olhamos para esses eventos, se calhar com uma certa dose de irrealidade ou de ficção. Às vezes olhamos para esta história e fazemos destas pessoas super-heróis que encontramos em filmes fantásticos, de histórias fantásticas. Mas, amados, não é isso que está aqui. O que está aqui é a história de uma mulher, de uma família, de um casal. Ana foi uma mãe como qualquer uma das mães que está aqui presente. Foi um ser humano como qualquer um que está aqui presente. Para quem... Uma mãe para quem deixar um filho de 4 ou 5 anos com um sacerdote no templo numa cidade distante é algo impossível. Se para nós, há pouco estávamos a falar do Joel, né? Se para nós nestas idades já é difícil vê-lo sair de casa, o que Ana fez é uma resposta impossível aos nossos olhos. Temos que, obviamente, incluir Elcana neste processo todo, que permaneceu fiel e que se juntou a Ana nesta resposta extraordinária de fidelidade à fidelidade do Senhor. Eu olho para este momento e creio que o que aquela família fez foi, à imagem daquilo que depois fizeram mais tarde com o Senhor Jesus, foi quebrar um vaso de um perfume de um valor incalculável que tem um filho para nós, quebrar esse vaso e com aquele aroma honrar a Deus, um aroma que dessa forma tocou o coração de Deus. E, amados, aquele casal fez isso de uma forma extraordinária com a vida do seu filho Samuel. O que vemos aqui, amados, é Ana numa atitude de louvor, de gratidão, de reconhecimento, com profunda gratidão no seu coração, a devolver ao Senhor aquilo que lhe tinha sido dado, a cumprir aquilo que tinha determinado no seu coração quando orou ao Senhor pedindo esta resposta impossível a um problema tão difícil. Tudo o que está a acontecer, amados, está plenamente consciente no coração dela. Isto não é um acaso, um acidente, um precalço na vida de Ana. Não, tudo isto faz muito sentido para ela. Nós percebemos isso quando olhamos para o versículo 26 e 27, e ela a falar com Eli diz: Senhor, estou tão certo como tu vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo a orar, e por este menino que agora trago aqui, eu orava, eu pedi ao Senhor. Percebemos isso quando olhamos para o capítulo 2. O cântico de Ana é algo absolutamente sublime. Percebemos através deste cântico, desta oração de louvor cantada, que isto foi algo que fez muito sentido no coração de Ana. Mas tudo isto, toda esta manifestação de louvor, de gratidão, de reconhecimento de Ana e de Elcana tiveram consequências muito práticas na sua vida. Sim, a nossa adoração, a nossa celebração tem expressões e que tem consequências muito práticas na nossa vida. Elcana e Ana continuaram comprometidos e focados no seu relacionamento com Deus e no modelo daquela época da primeira aliança. As coisas tiveram um impacto. O primeiro impacto foi que, então, na idade própria, Ana e Elcana foram ao templo, e aquele não foi uma ida normal ao templo. Eles, de acordo com a lei, prepararam as suas ofertas, mas fizeram de uma forma ainda mais qualitativa e quantitativa, e foram ao templo juntamente com o restante das ofertas, como está descrito, uma efa de farinha, um animal, e foram lá ao templo e não só deixaram essas expressões de adoração, mas deixaram o seu próprio filho. Ana e Elcana entregam Samuel ao Senhor, deixando lá no templo, na casa do Senhor, aos cuidados de Eli. As coisas estavam a mudar na vida daquela família.
Naquele ano, eles foram ao templo com o seu filho pela primeira vez, mas voltam para casa sem trazer o seu filho. O versículo 11 do capítulo 2 diz: Então Elcana foi-se a Ramá, sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Mas os impactos práticos, as consequências práticas continuavam. Ana via Samuel uma vez por ano, quando visitava o templo, e mostrava o seu cuidado e o seu amor, levando-lhe uma túnica que preparava anualmente para ela. Está isso registado no versículo 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano e lhe a trazia. As consequências práticas de uma resposta de adoração e de celebração estão aí. Elcana e Ana foram tremendamente abençoados pelo Senhor, porque diz o texto que agora eles tiveram mais 5 filhos. Sim, aquela mulher estéril que não tinha filhos, que pediu ao Senhor um filho. Agora, vejam o versículo 21 do capítulo 2. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Consequências extraordinárias de uma resposta de adoração como a de Elcana e Ana. Samuel foi resposta de Deus às orações de Ana. E foi um homem, e esta é uma das consequências de uma resposta de celebração como esta, foi um homem que Deus usou. A vida de Samuel foi uma bênção para o povo de Israel, mas foi uma bênção para nós também. Mas o versículo 11, vejam o versículo 11 do capítulo que nós já há pouco lemos, do capítulo 2. Samuel servia ao Senhor perante o sacerdote Eli. O versículo 18 diz: Samuel ministrava perante o Senhor. O versículo, já no capítulo 3, os versículos 19 e 20 a 21, diz: Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan a Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continua o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali em Samuel. Esta é uma das consequências práticas de uma resposta de adoração, de celebração de Ana e de Elcana. O que é que a história de Ana, de Elcana, tem a ver connosco hoje? O que é que precisamos de aprender com esta história? Creio que o primeiro aspecto que esta história nos ensina e que nós precisamos de reter no nosso coração tem a ver com a nossa vida de oração. O que é que eu ando a pedir ao Senhor? Ana, com uma fé e um coração humilde, ela foi perante o Senhor com um problema impossível aos nossos olhos e pediu algo impossível a Deus. Mas fê-lo em total sintonia com o Senhor. Se há uma coisa que nós aprendemos aqui da vida de oração de Ana, é que ela conhecia o coração do Pai. E naturalmente isso só se resolve de uma forma, amados, só se resolve na intimidade com o Pai, no confronto dos nossos desejos com o coração do Pai. Aquilo que nós conhecemos de Deus é absolutamente determinante para a nossa vida de oração. E por isso, obviamente, precisamos da palavra, precisamos da intimidade com Ele. Mas com Ana nós aprendemos isto. A vida de oração de Ana é um exemplo tremendo. Mas ela conhecia muito bem o Deus a quem estava a orar. E o que é que aprendemos em relação às respostas de Deus? Amados, precisamos de compreender que a intervenção de Deus na nossa vida, seja por resposta à oração, seja de outra ordem, tem sempre um único e exclusivo objetivo: a glória do seu nome. Amados, Deus não respondeu a Ana para a Ana ser uma mulher feliz, uma mãe feliz. Deus respondeu a Ana desta forma para que o nome de Deus fosse glorificado na vida de Ana, na vida de Elcana e na vida de Samuel. Foi para isso. Nós precisamos de compreender isso. As respostas de Deus às nossas orações é para o cumprimento dos seus santos propósitos, não para a solução dos nossos problemas pessoais.
E nessa medida, as respostas de Deus são sempre surpreendentes. São sempre surpreendentes. E são sempre extraordinárias. E são sempre também, e isto aprendemos com Ana, são sempre precedidas de uma paz absolutamente sobrenatural. Sim, aprendemos com Ana que quando Deus responde, antes da resposta dele, a paz dele vem ao nosso coração. É isso que Paulo nos ensina quando escreve lá aos Filipenses. Entregando as nossas ansiedades ao Senhor, a paz que excede todo o entendimento virá sobre os nossos corações. É isto que aprendemos com Ana. A Ana experimentou isso. Em última análise, amados, aprendemos com Ana, tal como aprendemos com Paulo e com outros servos do Senhor, que em última análise a graça do Senhor nos será sempre suficiente. Sempre. Mas neste episódio, nesta história desta família, aprendemos algo também que tem a ver com a nossa resposta às respostas de Deus. O que é que eu ando a fazer com as respostas de Deus? O que é que eu ando a fazer com as respostas de Deus, amados? Nós, à quarta-feira, temos estado a estudar o livro de Tim Keller, Falsos Deuses. E sabem, amados, não poucas vezes nós temos feito das respostas de Deus o nosso Deus. E recebemos uma resposta de Deus e guardamos-la e fazemos delas o nosso Deus. Vivemos em função. Ana tinha todas as razões do ponto de vista humano para guardar aquele filho e viver em função dele, mas não foi isso que ela fez. Ela entregou integralmente ao Senhor aquilo que tinha recebido dele. E percebemos uma outra coisa, amados, é que através da resposta de Ana e de Elcana à dádiva de Deus, à resposta de Deus, Deus veio providenciar a bênção para o seu povo, porque Samuel foi um líder para o seu povo. Parece-me, amados, muito evidente à luz deste texto que para nós hoje nós precisamos de compreender que Deus continua a fazer o mesmo. A nossa resposta de fidelidade às respostas dele vão continuar a ser uma expressão do seu cuidado para o reino, para a igreja, para a continuidade do cumprimento dos propósitos dele. Isso acontece através da nossa vida, da nossa família, da sua igreja. E à luz deste texto, amados, eu gostava muito que nós hoje pudéssemos também compreender, como famílias aqui presentes, que a nossa resposta à resposta de Deus vai dizer muito sobre a qualidade e o aroma que está presente no nosso coração. Sem dúvida nenhuma que a nossa resposta às respostas de Deus vão ser confirmação do que é que está a acontecer no nosso coração. E nós vemos isso com Ana. A Ana estava presente no coração de Deus e Ana respondeu em total sintonia com a presença de Deus na sua vida. O aroma que esteve presente na resposta de Deus era o aroma que estava presente no coração de Ana e de Elcana, e por isso eles fizeram esta entrega sobrenatural e extraordinária. Ao contrário do que muitos pensam, amados, Deus não faz negócios connosco. Deus só está disponível para uma coisa, para relacionamentos. E Ele, já agora convém lembrar, e Paulo lembra isso lá em Gálatas 6, 7, que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que nós semearmos, isso também vamos colher. Se tivermos a insanidade de querer fazer negócios com Deus, vamos sair a perder. A Ana não fez um negócio com Deus. A Ana conhecia o seu Deus, pediu-lhe algo absolutamente extraordinário e respondeu de uma forma extraordinária, com um aroma absolutamente único que estava presente no seu coração. O resultado disso é absolutamente incrível. E a confirmação de que, de facto, o Senhor está nas nossas vidas. Deus, eu não sei se os irmãos têm percebido isso. E se calhar nós
temos nos distraído um pouco com isso. Mas Deus é de uma forma tão extraordinária a abençoar as nossas vidas, a responder às nossas orações. Sabem como é que nós percebemos isto na vida de Ana? É que Ana pediu algo impossível a Deus, sendo ela estéril, recebeu o primeiro filho, respondeu desta forma à resposta de Deus, e diz lá o texto mais à frente que eles tiveram mais 5 filhos. Deus é sempre extraordinário a responder às nossas orações e a abençoar as nossas vidas. Ele é de facto de um amor extravagante sobre nós. O que é que nós andamos a fazer com as respostas, as nossas respostas à resposta de Deus? Será que vamos continuar, ou podemos fazer tal como Ana, responder desta forma? Fazê-lo também da forma como Ana deixa tão bem expresso nesse cântico do 2º capítulo. Ela a entregar também pelas suas palavras, depois de deixar lá Samuel junto de Eli, ela a celebrar com as suas palavras e a honrar com as suas palavras este Deus que a abençoa de uma forma tão extraordinária. A entregar ao Senhor um aroma que chega ao coração do Pai, que era resultado da presença deste Deus na sua vida. Amados, eu acho que quando olho para este texto, aquilo que o Senhor nos está a querer dizer é que Ele espera que cada mãe seja um tipo de mãe presente neste texto. Ele espera mães iguais a Ana. Ele espera que nós, enquanto pais, possamos ser pais à imagem deste casal de Ana e de Elcana. Ele espera que nós, enquanto avós, possamos ser avós à imagem deste casal, desta família. Ele espera que nós, enquanto famílias, possamos ser expressão real e evidente da presença dele nas nossas vidas. Há bocado cantámos que vamos encher o mundo de alegria. A Paula perguntava como. Eu acho que esta é a forma, sabem? Nós vamos encher este mundo de alegria quando nós, neste mundo, levarmos o aroma de Cristo na nossa vida àqueles que estão perto de nós. Quando, como resultado da intervenção de Deus e resposta à intervenção dele na nossa vida, conseguimos levar este bom aroma àqueles que estão próximos de nós. Nós vamos encher este mundo com um bom aroma de Cristo quando, enquanto pais, mães, avós, filhos, filhas, famílias, como igreja, fomos capazes de responder a Deus da forma que Ana e Elcana responderam. Eu não acredito que este mundo fique indiferente a isso. Nós não ficamos indiferentes àquilo que Deus fez através de Ana. Este mundo não vai ficar indiferente se nós o fizermos. E em última análise, e em última resposta, amados, que o nome dele seja glorificado, honrado para todo o sempre. E que possamos ter este sentimento que Ana ali expressou, que o nosso coração, tal como está no versículo 1 do capítulo 2, que o nosso coração se possa regozijar no Senhor, que a nossa força possa ser exaltada no Senhor, que em tudo o Senhor possa ser exaltado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém, amados? Que privilégio, amados, sermos famílias assim. Que privilégio nós podemos ouvir e ser tocados com histórias como a de Ana e de Elcana. Que privilégio nós podemos ser exortados a responder desta forma à intervenção de Deus na nossa vida. Precisamos de orar como Ana. Precisamos ter corações disponíveis e sintonizados com o Senhor como Ana teve. Precisamos de responder como Ana respondeu, como mesmo padrão de excelência. Precisamos de estar disponíveis para compreender que da nossa resposta Deus vai fazer coisas incríveis, não por nós, mas por aquilo que Ele quer e é e deseja fazer através das nossas vidas. Na certeza
que Ele nos irá abençoar de uma forma extraordinária e abundante. E se há uma coisa que nesta história eu creio que também precisa de ser sublinhado e que creio que é um perigo para nós, é nós normalizarmos ou vulgarizarmos a resposta de Deus. Cada um dos filhos que Deus deu a Ana e Elcana foi uma resposta extraordinária. Não foi uma coisa normal, porque ela continuava a ser uma mulher que era estéril. O pão que comemos todos os dias, a carne, a água que bebemos, o ar que respiramos, o amor que sentimos, não é uma coisa vulgar. É uma resposta extraordinária de um Deus para connosco. O que é que nós vamos fazer com isso? Ou vamos normalizar e achar que isto é normal? Não, não é normal. É a resposta de Deus, resposta de um Deus de amor para a vida de cada um de nós. E importa que nós possamos responder a esse amor, a essa bondade, da mesma forma. Entregando-lhe tudo e tendo um coração alegre e regozijante no Senhor, por podermos responder desta forma ao Senhor. Os irmãos querem adotar o modelo de Ana? Cuidado com o que vão dizer, amados. Querem mesmo? É que o modelo dela é dar integralmente aquilo que recebemos. Sabem, o Senhor não espera outra coisa de nós. Ele não espera outra coisa de nós. E a minha oração, o meu desejo, o meu desafio também é que, de facto, a cada dia, a cada momento, a cada passo, nós possamos fazer esta entrega de excelência ao Senhor, que é um Deus excelente. Vamos ficar de pé, amados. Vamos terminar com a oração. Eu vou pedir a 2 filhos que têm cá as suas mães que possam vir e os 2 possam orar. Perdoem-me esta minha ousadia. Irmão Samuel Mota, pode vir orar por nós. Irmão Fernando José, pode vir orar por nós. E em vez de uma expressão de oração, vamos ter 2. E que estes nossos queridos irmãos que também têm a graça de ainda poder dar uma flor à mãe, possamos ser gratos. Fernando, vem até aqui, por favor. E que o Senhor possa abençoar e dirigir as nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, apresentamos-nos perante Ti com gratidão pela nova vida recebida através de Jesus. Te agradecemos porque Tu não vieste apenas melhorar o que éramos, vieste transformar-nos completamente, Senhor. Tu nos deste uma nova vida, uma nova esperança, um novo rumo. Te agradecemos por tão grande amor. Te agradecemos, Senhor, por estes momentos que aqui podemos passar também a refletir, a louvar-te, Senhor, mas também a refletir sobre a Tua palavra. Te agradecemos pelas mães que nos deste, pela formadora, o exemplo, a instrutora, ó Senhor, por aquilo que cada mãe representa para nós, uma centelha do Teu amor, Senhor, na nossa vida, naturalmente. Pai, obrigado pelo exemplo que ouvimos de Ana, por a fé. Senhor, ajuda-nos a estar atentos em cada instante, a apresentar-te as nossas petições, não andarmos ansiosos, mas levar tudo a Ti, mas estar atentos, Senhor, à resposta que Tens para as nossas vidas. E a podermos, Senhor, reagir de acordo com aquilo que Tu pretendes para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, em cada momento, a termos uma reação própria de filhos Teus e que, através das nossas vidas, possamos glorificar o Teu nome. Ó Senhor, dá-nos uma nova mente, dá-nos, limpa os nossos pensamentos, Senhor, para que possamos ser um exemplo de filhos Teus para todos aqueles que Tu colocas ao nosso redor durante esta vida. É a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nosso bom Deus, nós estamos muito agradecidos a Ti, Pai, por tanta coisa, tudo que é bom, tudo aquilo que é de proveito, de bênção, vem de Ti, Senhor. E nós reconhecemos, Pai, que não há bem em nós que não venha de Ti, Senhor. Não há nada positivo que não baixe de Ti, Senhor, da Tua mão, Senhor. Nós agradecemos
o teu cuidado, o teu amor, e neste dia especial nós agradecemos pelas nossas mães. E como no meu caso, estamos tão agradecidos de ter as nossas mães conosco agora, poder abraçá-las, poder dar um beijo, poder tocá-las, poder sentir o seu amor, poder ver a sua cara de alegria. Pai, muito obrigado, Senhor. Não há palavras com que agradecer o que há nos nossos corações hoje, Pai. E nós também te agradecemos pelas mães que partiram, Senhor, porque pelo seu amor, pelo seu cuidado, porque foi aquela pessoa que tu colocaste nas nossas vidas para trazer vida a nós, Senhor, para trazer uma pequena mostra do teu amor, Senhor, que é refletido no amor de uma pessoa de carne e osso que tu puseste ao nosso lado, Senhor. Agradecemos pela família, Senhor, pelos nossos pais, pelos avós, pelos tios, por aquelas pessoas que tu tens colocado ao nosso lado, ao nosso redor, para ser de bênção para nós, Pai, que têm sido canais do teu amor para entregar com as suas vidas o teu amor para nós aqui nesta terra, Senhor. Isso nos faz pensar no teu amor tão grande, Pai. Obrigado pelo teu amor, por aquele amor que foi tão grande que foi capaz de dar o sangue do seu próprio Filho para a redenção das nossas vidas, Senhor. E nós hoje estamos gratos, Pai, que hoje possamos refletir naquele amor de Ana, que deu aquilo que recebeu, Senhor. E que nesse sentido nós também possamos seguir esse amor e dar do muito que tu nos dás, Pai. Obrigado por este dia tão bom, tão alegre. Acompanha-nos às nossas casas, Senhor, que possamos passar um resto de dia bom, agradável na tua presença, e obrigado por tudo aquilo que tu nos dás. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém, amém, amém. Podemos ficar sentados. Obrigado, meus queridos. E vamos encher este mundo de alegria, vamos encher este mundo com o bom aroma de Cristo. Ele não será mais o mesmo depois de nós o fazermos. Nós vamos terminar com o pós-ludo e depois sairemos. Que o Senhor nos abençoe, queridos.